Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Questão de Ordem de hoje, tratando sobre o Marco Civil da Internet. Bom, estou aqui recebendo o presidente da Câmara de Vereadores de Jacareí, vereador Edinho Guedes, e o professor Fernando Moreira, que é diretor da TV Univap, Universidade do Vale do Paraíba. E a pergunta que eu faço é a seguinte: muita gente pensa que, falando sobre o Marco Civil da Internet, tudo aquilo que a gente está falando sobre aqui, mas hoje parece que a internet fica restrita somente às redes sociais, né? O pessoal pensa que a internet se resume a Twitter, Facebook, mas ela está inserida em muitas outras questões, né? E por isso tamanha dada a importância deste assunto. Como é que os senhores avaliam também com relação a essa visão do que é a internet hoje aqui no nosso país e como é que ela está crescendo também dentro da visão dos brasileiros? Eu passo a bola para você. Eu acho que para pensar na importância da internet, era só pensar ficar um dia sem internet. Você não ia ter banco, você não ia ter nada funcionando mais no país, né? Tá certo que você tem algumas redes de dados que elas são fechadas, principalmente vão pensar em banco, vão pensar em algumas áreas mais restritas, mas sem a internet você para a comunicação hoje, né? Você tem... Então, ela está inserida na nossa vida muito mais do que a gente pensa. Nós dependemos dela hoje, qualquer empresa, pensando em comunicação, né, interpessoal ou empresarial, sem ela você hoje não fecha nada. Por exemplo, os Correios, nós sabemos que os Correios hoje sobrevivem do quê? Da entrega de produtos vendidos pela internet, né? É uma tendência que aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo aqui também. Hoje a entrega de cartas, por exemplo, a carta mesmo, né, como é um serviço que o Correio faz muito pouco, né? Em algumas regiões do Brasil ainda é forte, né? Você pega aqui o Sudeste, por exemplo, hoje a sobrevivência é a entrega de produtos vendidos pela internet, né? Então, a gente pensar... Agora, mas o principal aí é ter, né? Se dentro disso tudo, a gente estava até conversando um pouquinho aqui no intervalo, mas pensando dentro disso tudo, a qualidade que eu tenho desse serviço, porque você tem internet e você tem internet com qualidade, né? Porque você ter... Tudo bem, se eu estou pensando em rede social, tal, o compromisso que eu tenho com isso é muito pequeno. Agora, se eu uso isso para trabalhar, se eu uso isso como uma forma de comunicação com meus clientes, se eu uso isso para venda de produtos para os meus clientes, né, eu tenho que ter uma garantia de qualidade de acesso. E isso está previsto no marco. Isso foi uma coisa interessante que nós vimos, né? Mas aí, com relação à legislação, já passo para o vereador Edinho, que pode falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que também um dos avanços que nós tivemos, e ainda é um problema de infraestrutura do nosso país, é a questão de garantir a qualidade e a quantidade de sinal que vamos receber da internet. Hoje nós temos aí a garantia de paga, mas recebe, hoje são 10%. Hoje já está em 20%, hoje já e tá vai em chegar a 20%. 50%. A proposta do Marco é aumentar isso para 50%, o Marco Civil aumentar essa quantidade, para que saia chegar aí nos níveis norte-americanos ou da Coreia do Sul, segundo o professor nos informou aqui no intervalo, que seriam os países que têm um fluxo de sinal da internet, de velocidade de informação muito melhor e com muito mais qualidade. Mas ainda sobre o tema e da importância da internet no contexto social e a amplitude que ela pode ter, é um tema que eu me apaixono e hoje, enquanto presidente da Câmara, tem me desdobrado, e o professor aqui é um parceiro nosso, porque eu acho que é fundamental que o poder público se associe a academias, universidades para desenvolver essas ferramentas. Eu sou um grande entusiasta da internet como ferramenta da democracia direta. A democracia, ela não é um sistema perfeito, mas é o menos imperfeito que até agora a humanidade encontrou para fazer a gestão da sociedade. E, tendo em vista a dificuldade que se tem de se discutir os temas que influenciam todos com todos, nasce a necessidade de termos representantes, que é o nosso caso dos vereadores, dos deputados, senadores e também dos membros do Poder Executivo. Porém, a internet ela traz uma viabilidade técnica disso ser revertido. Esses dias, me divagando aí na imaginação, falei, poxa, se nós já temos o leitor digital, nós já temos a tecnologia touch utilizada nos celulares, por que não
nós não podemos desenvolver softwares, as câmaras municipais, desenvolver softwares, por exemplo, para que os projetos de lei possam ser votados pelos cidadãos diretamente, para que os vereadores possam opinar e eles, através do seu polegar, que cada projeto de lei fique aí uma semana à disposição para a população votar diretamente. Quer coisa mais segura do que o próprio dedo da pessoa? Ou a íris, quem sabe, já teremos aí algum software que vai ler a íris do olho, que é ainda mais seguro. Então isso está muito próximo de acontecer. E eu sou um grande entusiasta, dentro das ferramentas que nós temos à disposição, estamos aí nos esforçando bastante para já trazer isso para a TV Câmara, através de ferramentas de acessibilidade, de interação, para você, enquanto nos assiste, poder mandar opiniões, quem sabe a gente, durante o debate de um projeto de lei, você poder votar junto com a gente na hora que estivermos votando. Então eu vejo que a internet é um grande caminho para isso, para a democracia direta, para que a população dependa menos de um representante e possa participar por interesse cívico dela, da construção da sociedade. Eu acho que a gente está bastante próximo disso, mas ainda sinto falta dessa discussão no meio legislativo, no meio do poder público, dentro da gestão pública. Ainda vejo todo mundo ainda muito dentro dos e-mails, da gestão eletrônica de documentos, que eu acho que é fundamental também, mas eu penso que temos que nos aprofundar, porque quem vai ganhar isso é a população e a legitimidade das decisões que tomarmos. O senhor falou aqui, enquanto o presidente falava aqui, que já existe, o senhor que acompanha bastante as ferramentas aí, como é que está esse processo? Não, é assim, outro dia eu vi muito interessante, numa feira que eu estava no exterior, e mostrava um catálogo mostrando o Brasil. E uma das coisas que mostrava exatamente para pessoas ver que o Brasil é o segundo maior fabricante de aviões particulares, de aviões executivos, né? Porque as pessoas têm aquela visão de Brasil é samba e futebol, né? Então, muito interessante essa amostra do Brasil para fora. E uma das coisas que eu colocava é que o software de reconhecimento de íris da CIA foi desenvolvido no Brasil, né? Então, isso é muito interessante. Está no catálogo oficial do governo brasileiro, né? A tecnologia, uma outra coisa que, além da internet, que assim, essas novas tecnologias, elas se misturam e, às vezes, a gente não sabe se é a internet ou se é alguma outra tecnologia. Mas, por exemplo, a TV Câmara, dentro como TV aberta, né? E utilizando recursos de TV digital, muita coisa daria para tentar fazer funcionar também. Não exatamente essa certificação e tal, né? Mas, por exemplo, algumas enquetes que a população pudesse participar, ou pelo menos dar um tipo de opinião para você ter um percentual. A própria TV aberta, ela permitiria fazer alguns tipos de teste, né? Se a pessoa tiver a televisão ligada à internet, aí é o perfeito, porque aí nós temos dois tipos. Mas pela televisão, não precisaria nem ter um computador, né? Tudo depende também do aparelho e de como está o acesso. Mas a televisão digital aberta assim, ela tem possibilidades que a gente nem imagina. Agora, como eu falei, há umas 2 ou 3 semanas eu estava nos Estados Unidos numa grande feira de televisão e o Brasil apresentou o maior projeto de interatividade pela televisão, né? Que é um projeto chama Brasil 4D. É um projeto total de interatividade pela televisão digital, né? Com serviço de orientação financeira, com vídeos pela TV digital, né? Acesso a banco, acesso à conta do SUS, acesso ao Banco do Brasil para saber os procedimentos, acesso ao fundo gigante, tudo usando o projeto de e-governo, mas usando a televisão digital interativa. Só que, claro, o Brasil 4D é um projeto com toda a possibilidade, a pessoa ligada à internet e poder assistir vídeo. Mas você tem vários níveis aí, tem muita coisa que é possível fazer, né? E aí, dentro do possível, o que a universidade puder colaborar, puder indicar alguns caminhos, com certeza a gente vai tentar ajudar, né? Porque eu acho que o caminho da academia exatamente é esse, é poder ajudar a pensar, né? Quando existe uma necessidade, a gente poder ajudar a encontrar caminhos aí juntos e pesquisar. Agora, uma pergunta que eu faço também para o presidente, para os dois, já começa aqui com o presidente, é o seguinte: presidente, com relação ao Marco Civil da Internet, que é essa regra, nesse conjunto de regras, dentro disso tudo que está vindo, né, da internet, essa possibilidade de interatividade,
o senhor que está bem atento aí e que está bastante interativo com o público, por exemplo, de uma forma geral, o Marco Civil ele serve, por exemplo, para doutrinar, entre aspas, podemos chamar assim, para que o público tenha maior atenção com aquilo que posta, com aquilo que pesquisa, e isso para ajudar esse processo de democratização também aqui no nosso país. Como é que o senhor enxerga essa questão, essa relação desse conjunto de regras e também ao uso, que uma vez antes era muito aberto, muito se falava, muito se fazia, mas hoje já existe, por exemplo, com o Marco Civil, um conjunto de regras que o internauta também, aquele que está acessando ali, ele vai ter que seguir, vai ter que estar mais atento a isso. Como é que o senhor analisa isso? Eu acho que esse é também um avanço importante que o Marco Civil traz, porque, primeiro, não há qualquer cerceamento de defesa no texto todo, cerceamento de liberdade de expressão. Cerceamento de defesa é um termo jurídico. Não há qualquer cerceamento de liberdade de expressão, de direito no Marco Civil. Na verdade, o que existe são garantias de alguns direitos. Vou citar um exemplo dentro do que você falou. O que o Marco faz agora, o que essa lei que regulamenta a internet brasileira faz agora é deixar claro em quais condições nós estamos nos relacionando na internet. Por exemplo, até enquanto advogado, o inciso 13 aqui do artigo 7º fala agora, enfim, deixa claro que as relações de consumo ocorridas dentro da internet se aplica o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 90. Então, até então, aplicar-se o Código de Defesa do Consumidor e aplicar esse artigo aqui quer dizer muita coisa. Porque, por exemplo, a lei do consumidor, ela sempre considera o consumidor em estado de desvantagem do fornecedor, que tem o controle de todas as ferramentas de produto, de divulgação. E quando se aplica o Código de Defesa do Consumidor numa relação jurídica para resolver um conflito, existe todo um conjunto de normas que protege esse consumidor. Até antes do marco, isso era feito por decisão de um juiz que estava analisando a situação. Hoje a gente tem expresso isso. Então, de fato, Daniel, o que acontece hoje é um amadurecimento, acho que essa é a palavra ideal, um amadurecimento das relações que nós vamos ter lá. Vai querer, por exemplo, um outro tema muito importante, alguém ofendeu uma pessoa, você vai lá e compartilha. Hoje já está claro que quem compartilha participa do dano também, é responsável por esse dano. Ou recebeu um e-mail lá, uma mala direta falando mal de alguém, você pega e repassa ela para alguém. Se aparecer lá seu nome ao ter repassado, você responde, porque você continuou aquela ofensa. Então, não limita. Na verdade, amadurece e traz a responsabilidade que todo cidadão deve ter. O cidadão tem direitos e deveres, e um dos deveres do cidadão é respeitar o direito do outro. E a internet não pode ser uma terra de ninguém. E o Marco Civil vem apenas equilibrar isso. Maravilha. É um tema que daria aí outros, e com certeza darão outras discussões, mas infelizmente a gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso tempo. Já quero agradecer aqui a presença do professor Fernando Moreira, diretor da TV Univap, pela sua presença, e eu peço agora que o senhor faça suas considerações finais com relação a esse tema. Eu queria deixar uma coisa muito importante dentro do marco, a questão da acessibilidade, ou seja, as pessoas com deficiências auditivas, motoras, está aqui, independente das suas capacidades físico-motoras. Essa preocupação com o deficiente para o acesso à internet está previsto, né? Então, todos os sites, todas as empresas que forem montar alguma coisa, têm que se preocupar com isso sim, né? Porque nós estamos aí deixando muita gente de fora, né? Esses deficientes, e o marco está garantindo isso. Porque eles também têm o direito, como nós todos, eles têm o direito a acessar as informações e a encontrar e a se divertir e também a participar de rede social, do que for, né? E agora está previsto aqui, o Brasil é pioneiro nisso. Maravilha. E agora eu peço também ao presidente da Câmara, o vereador Edinho Guedes, que também faça, muito obrigado pela sua presença aqui, o senhor também faça suas considerações finais. Bom, quero agradecer a presença do professor, né? Não é sempre a gente consegue trazer uma autoridade acadêmica desse gabarito aqui na nossa casa. Agradecer vocês que nos acompanharam e convidar vocês que a partir desse assunto se estimulem a não só replicar informações que já vieram prontas a vocês, mas utilizem esse acesso irrestrito que temos às informações para formar seu senso crítico baseado em dados, em discussões sérias, em fontes seguras, para que a gente não crie aí distorções da realidade. Com o Marco Civil, eu estou convicto e hoje
penso que nós deixamos esse recado para você que nos assiste. Foi um avanço social, um avanço na área de acessibilidade, mas mais ainda um avanço na democracia brasileira. E nós temos que sempre caminhar nessa direção. Mais uma vez, obrigado, presidente da Câmara, vereador Edinho Guedes, do PMDB, e também ao diretor da TV Univap, Fernando Moreira. E o programa Questão de Ordem de hoje vai ficando por aqui. Nosso tema de hoje foi o Marco Civil da Internet. Para rever este programa, você pode acessar a internet e rever no Facebook da TV Câmara, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e fique ligado na TV Câmara de Jacareí, a TV pública da cidade, e até o nosso próximo encontro.